Maranata, o Senhor logo vem e nós iremos com Ele. Meu amado, meu querido e minha querida, eu espero que você esteja bem, mas se não estiver bem, que você possa buscar tranquilidade, paz e esperança em Jesus, que só Ele pode dar. Hoje, meus amados, nós vamos tratar sobre o membro carnal na igreja. Olha, interessante, o indivíduo pode ser membro da igreja por um culto ou um longo período, no entanto, ser carnal. Se por acaso você chegar à conclusão de que atualmente é um cristão carnal, não fique aborrecido por isso, mas se alegre pelo fato de que você tem a possibilidade de mudar imediatamente a sua situação. Estou plenamente convencido de que a maior parte dos cristãos carnais desconhece a sua condição e tem o desejo de ter uma vida de fé mais abundante. Na maior parte dos casos, eles nem têm culpa de sua ignorância. Considere o fato de que você vai sentir uma grande alegria quando começar a viver uma vida com Jesus, através da presença do Espírito Santo no seu coração. Jesus disse em João capítulo 15, verso 11, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Além de obter uma esperança bem fundamentada para a vida eterna, você poderá, passo a passo, experimentar a vida abundante através dessa transformação. Leia João, capítulo 10, verso 10, e aí você vai entender o que Jesus veio fazer nesta terra. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 3, verso 1 até o 4. O que o apóstolo Paulo diz aos membros carnais? Irmãos, não lhes pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dê-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estão em condições de recebê-lo. De fato, imagine, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja, divisão entre vocês, não estão sendo carnais agindo como mundanos? Pois como alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Olha, interessante. Podemos ver que claramente nesse texto que o relacionamento pessoal com o Espírito Santo é o critério para a designação deste grupo. O apóstolo Paulo mencionou 3 vezes nesses versículos que eles são carnais, referindo-se aos membros da igreja de Corinto. O que significa ser carnal? Significa que essa pessoa vive pelo poder da carne, ou seja, da sua própria força e habilidade. Também significa que essa pessoa não está cheia do Espírito Santo, ou não está cheia o suficiente. Muitos pensam que esse grupo é constituído apenas de pessoas que vivem em pecado aberto, mas existem variações de pecado deste grupo. Gostaria de voltar a ressaltar que dentro de cada um desses grupos existem muitas diferenças. Paulo se dirigiu às pessoas carnais como queridos irmãos. Isso prova que ele estava tratando com membros da igreja. Paulo não poderia falar como espirituais. Isso significa que eles não estavam cheios do Espírito Santo ou então não estavam cheios o suficiente. Ele precisava conversar com eles como crianças em Cristo. Isto mostra que eles não cresciam na fé como deveriam. Podemos ter grande conhecimento da Bíblia e mesmo assim não ter crescido espiritualmente. O crescimento espiritual depende de nossa entrega total a Jesus e da vida contínua no Espírito Santo. Para Paulo era muito importante que os cristãos carnais da igreja de Corinto se tornassem cristãos espirituais. Então, meus amados, a gente vê claramente aonde nós vemos o Espírito Santo usando o apóstolo Paulo se dirigindo para a igreja de Corinto, que no caso é na Grécia, aonde ele vê a preocupação em tratar com os irmãos, só que os irmãos tinham rixas, brigas, contendas. Como é que o Espírito Santo vai habitar onde tem só divisões, brigas, disputas, invejas, contendas? Não tem como. Então, por isso que hoje Deus não derramou em abundância o Espírito Santo sobre a sua igreja, sobre os cristãos verdadeiros, porque tem essas barbúdias, essas confusões. Então, enquanto não tirar isso, não tem como. E a gente vê que, de uma forma individual, nós temos que buscar um avivamento verdadeiro em Jesus, através da palavra de Deus. E através desses vídeos você vai aprender como ter uma vida plena, cheia do Espírito Santo, de uma forma verdadeira. E vai se cumprir o que Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No próximo vídeo a gente vai continuar esse tema sobre o membro carnal na igreja.